Boa noite a todos, eu sou o professor Guilherme, especialista em concursos públicos há mais de 7 anos. Na aula de hoje, eu vou te ensinar a como iniciar os seus estudos do zero para SEDES DF, mesmo que você nunca tenha estudado, e além disso, vou te ensinar como fechar todo esse edital em 27 dias, estudando apenas 2 horas diariamente. Logo depois, nós iremos receber o nosso professor convidado, o Elton, para a nossa última aula de raciocínio lógico e matemática do curso do Valparaíso. Tá? Hoje a gente tem a última aula de matemática do curso do Valparaíso, vai começar às 8h30, mas antes eu irei te ensinar a como iniciar os seus estudos do zero para as SEDES DF, e mesmo que você não tenha muito tempo para estudar, eu vou te ensinar como fechar o seu edital em 27 dias, estudando apenas 2 horas diariamente. Tá bom? Então, ó, como no início de toda a aula, entrou minha aluna Vera Lúcia aí também, né? Deixa eu abrir aqui o PowerPoint. No início de toda a aula, eu passo a agenda da semana. Lembrando que nós temos aulas ao vivo todos os dias, de segunda a sexta às 20 horas e aos sábados às 9 horas da manhã. Eu passo sempre só o restante da agenda, tá? Então, eu vou passar o que vai acontecer hoje, amanhã e sábado. Porém, você já sabe que nós temos aulas ao vivo todos os dias. A agenda da nossa semana, ela sempre fica fixada lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Fica fixada lá a nossa agenda da semana. Então, olha só, nós temos aulas ao vivo, todos os dias. Todos os dias. De segunda a sexta, às 9 horas. De segunda a sexta, perdão, às 20 horas e ao sábado às 9 horas da manhã. Hoje é quinta-feira, essa semana voou, hein, pessoal? Hoje nós teremos, então, o curso de raciocínio lógico e matemática com o professor Elton, última aula. Porém, eu vou te ensinar como iniciar seus estudos do zero, tá? E vou também te dar 2 bônus. Fica aí que eu já te falo quais serão. Amanhã, sexta, terá o início da mentoria SEDF, tá? E no sábado, nós teremos a mentoria de simulados. Mentoria de simulados. Todos os sábados, tá? Bastante importante. Bastante importante. Então, pessoal, agora deixa eu mostrar aqui uma coisa bastante interessante para você. Olha só. Deixa eu abrir aqui. Essa parte você vai gostar, é bastante interessante. Só um instante. Olha só, em tela, nós temos o meu guia de estudos, em que você dá uma volta completa em todo o edital da Secretaria de Educação do DF ou das SEDES DF, Secretaria de Desenvolvimento Social, em apenas 27 dias. Aí, o que eu trago para você aqui nesse guia de estudos? Ó, nós temos as tabelas e gráficos de desempenho por questões, temos o botão análise, que é um dos botões que mais resolve a sua vida aqui dentro do guia de estudos. Eu fiz uma análise de mais de 500 questões por matéria e cheguei à seguinte conclusão. Em verde, nós temos os conteúdos mais cobrados, em amarelo, os conteúdos de intermediária cobrança na sua prova, e em vermelho, os conteúdos de baixa cobrança. Vamos recapitular? Verde cai muito na prova, amarelo cai de forma intermediária e vermelho cai pouco. Eu faço essa alusão para você aqui dentro do seu guia de estudos, olha só. Verde é um conteúdo muito cobrado. Amarelo é um conteúdo cobrado de forma intermediária e vermelho é um conteúdo que cai pouco em sua prova. Então, só para resumir, esse é o guia de estudos em que você dá uma volta completa em todo o edital, Secretaria de Educação ou SEDES DF para todos os cargos, tá? Seja técnico administrativo, seja agente social, serviço social, nutrição, pedagogia, educador social, psicologia, para todos os cargos. Professor, você trabalha só a parte básica, comum para todos os cargos? Não. Trabalho principalmente a parte específica, ou seja, todas as matérias do seu edital. Todas as matérias do seu edital. Agora eu quero saber quem aí tem problema com a redação. Escreva para mim no chat sim ou não se você tem problema com redação. Inclusive, esse aqui, o e-book de redação hoje vai ser um dos materiais que você vai receber de bônus. Escreva para mim sim ou não no chat se você tem problema para iniciar a sua redação.
Sim ou não? Enquanto você escreve aí no chat, eu irei te mostrar uma outra apostila que eu tenho aqui, olha. Dentro da mentoria, você recebe 3 apostilas. Você recebe 3 apostilas. A apostila do guia de estudos, a apostila de redação e a apostila de questões. Olha só, essa aqui é a apostila do guia de estudos para técnico administrativo. Professor, você só tem essa apostila? Não, tenho para todos os cargos. Aí, olha só, aqui tem todo o conteúdo que você vai estudar no seu dia a dia, e por meio desse guia de estudo, seja lá na tabela, que tem as metas diárias, revisões programadas, análise de conteúdo mais cobrado pela banca e mais 3.000 questões comentadas, ou seja, aqui no guia de estudos, em que você dá uma volta completa em todo o edital, em 27 dias, estudando apenas 2 horas diariamente. 2 horas diariamente. Ok? Agora, escreva para mim aí no chat se você tem problema ou não. Se você tem problema para iniciar a redação, digita sim. Se você escreve a redação assim, de olhos fechados, digita não. Olha só, esse material de redação, ele faz com que você leve 70% da sua redação pronta para a prova. Aí eu trago para você temas, modelos prontos, estrutura de redação e esqueleto de redação para você. Olha só, pessoal, vamos conhecer esse material aqui. Ó, inclusive é um dos materiais que você vai receber de bônus hoje. Eu coloquei aqui para você o passo a passo da sua redação discursiva argumentativa. Esse e-book, ele está configurado para a banca Sebrasp, que é uma das bancas com alta probabilidade de pegar o certame da SEDES-DF. Professor, quais são as bancas que estão aí no páreo? A IADES, a segunda, a OCP, e a terceira, a CESP. Será uma dessas 3 bancas aqui, muito provavelmente. Então, por enquanto que não temos a banca, nós estamos trabalhando em cima da Sebrasp, que é a mais difícil. Logo em seguida, eu trago para você as tipologias textuais de provas dissertativas. Aí, seguindo aqui, nós temos... Professor, e o que são as tipologias? Olha só, nós temos o texto dissertativo argumentativo e o texto dissertativo expositivo. Professor, qual que vai cair para mim? Bem provavelmente. É o texto dissertativo argumentativo, que é o texto em que o autor precisa deixar clara a sua tese, a qual deve ser construída por meio de argumentos relacionados a ela. Ok? Logo em seguida, eu trago para você a estrutura da sua redação e o esqueleto destrava-aluno. Vem comigo conhecer esse material. Olha só, qual é a estrutura da sua redação? Um parágrafo de introdução, 2 ou 3 desenvolvimentos e uma conclusão. Agora, olha só, esse material você vai ganhar de bônus, você que ficar até o final da aula de hoje. Por meio desse esqueleto de redação, você leva 70% da sua redação pronta para a prova. Digamos que você irá escrever uma redação sobre o tema assistência social. Então, como que ficaria todo o seu parágrafo de introdução? Olha só. Ficaria da seguinte forma: a assistência social é um tema muito discutido no país, ou você pode colocar assim: assistência social é um tema muito discutido no Brasil. A assistência social é um tema muito discutido no Distrito Federal. Final do primeiro período. Lembrando que um parágrafo de introdução coerente, coeso e gramaticalmente correto, ele deve possuir no mínimo 3 períodos, e os períodos são demarcados pelos sinais de pontuação. Olha só aqui. 1 período, 2 períodos, 3 períodos. Quando você finaliza um período, você demonstra ali para o avaliador que você concluiu uma ideia. Então, como que vai ficar todo o nosso parágrafo de introdução? A assistência social é um tema muito discutido no Brasil. Para isso, é importante levar em consideração 2 argumentos, que são eles: a Política Nacional de Assistência Social, o PNAS, e o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Como ficou todo o nosso parágrafo de introdução, a assistência social é um tema muito discutido no Brasil. Para isso, é importante levar em consideração 2 argumentos, que são eles: a Política Nacional de Assistência Social e o Sistema Único de Assistência Social. Assim, você construiu comigo aqui em tela um parágrafo perfeito e completo de introdução. Olha só, nós teríamos aqui a estrutura do desenvolvimento 1, do desenvolvimento 2 e da conclusão. Essas outras estruturas você vai trabalhar todas as segundas-feiras na mentoria de redação com a professora Maria Luísa, ok? Vamos fazer aqui também a conclusão para você. Olha só, como que ficaria a sua conclusão? Ó, conclusão.
você irá iniciar da seguinte forma. Em suma, é urgente discutir, apresentar um breve resumo do tema discutido. Qual é o tema discutido, cara aluno? A assistência social no Brasil. Então, como que vai ficar? Em suma, é urgente discutir, apresentar um breve resumo do tema discutido. Esse em suma aqui, você pode trocar pela conjunção portanto. Pela conjunção portanto. Então, como fica, perdão, portanto, é urgente discutir, apresentar um breve resumo do tema discutido, então faz-se necessário tomar uma medida. Que medida é essa, cara aluna? Uma política pública que vai servir como proposta de intervenção da sua redação a fim de solucionar o problema em questão. Qual é o problema em questão? Como que é feito aí a integração do PENAS e o SUAS quando a gente fala de assistência social no Brasil. Mais detalhes sobre a estrutura da redação você confere na mentoria de redação todas as segundas-feiras com a professora Maria Luísa. A mentoria de redação é uma mini mentoria dentro da minha mentoria SEDES DF, Secretaria de Educação, que é uma mentoria para todas as matérias, ok? Prosseguindo aqui, nós temos atualidades para a prova discursiva, ainda nesse material que você vai receber de bônus hoje, basta você ficar até o final dessa aula. Depois, uma redação completa, passando pelos parágrafos de introdução, desenvolvimentos e conclusão. Avançando aqui, nós temos os temas inéditos específicos para SEDES DF. Vamos conferir algum deles? Ó, esse aqui é para cargo superior, de nutricionista. Vamos pular aqui os de nível superior, que a maioria aqui é técnico, né? Vamos ver esse tema. Olha só, a relevância da formação continuada para o desenvolvimento profissional dos servidores públicos. Aí eu deixo aqui para você o texto motivador e os tópicos frasais. Tópico frasal, cara aluno, tópico frasal é o mesmo que argumento. E os argumentos são aqueles que você irá defender nos parágrafos de desenvolvimento. Geralmente, a banca Sebrasp, ela traz para você esses tópicos aqui, ó, tópicos obrigatórios a serem abordados. É uma redação desenvolvida por meio de um roteiro. E esse aqui seria o seu roteiro recomendado. Tema 8, a educação corporativa como ferramenta estratégica na inovação e eficiência da gestão pública, entre diversos outros temas que serão abordados especificamente nas aulas de segunda-feira, ok? Então, olha só, agora para a gente iniciar a nossa aula de hoje, eu vou fazer a nossa chamada. Para que serve a chamada? Para eu te enviar o material da aula de hoje e para eu te enviar o nosso bônus de redação. Olha só. Então, olha só, eu vou mandar a palavra chamada lá no grupo e você tem duas opções. Você que está no grupo vai deixar um joinha na palavra chamada. E você que está nessa aula porque recebeu o convite direto no seu número de WhatsApp, aí você manda a palavra presente no número que você recebeu o convite da aula de hoje. Ok? Então, vamos fazer aqui a chamada bem rapidamente. Ó, vou mandar a palavra chamada aqui no grupo. Só um instante. Estou enviando. Só mais um instante, ok? Só mais um instante, tenha paciência. E também eu queria aproveitar para agradecer sua presença na aula de hoje. Lembrando que hoje, cara aluno, é o dia mais importante da sua vida. Hoje é o dia que inicia o final da sua história, ou seja, hoje é o dia em que você inicia a sua caminhada, você inicia a escrita do capítulo até o resto da sua vida. Então, olha só, faça o melhor por você hoje. E com certeza, estando aqui nessa aula, você está fazendo o melhor. Ou seja, hoje é o dia do início do final da sua vida. Então, olha só, pessoal, vamos fazer a chamada aqui. Eu escrevi a palavra chamada no grupo do WhatsApp. Você vai deixar um joinha lá na palavra chamada, ou você que recebeu o convite diretamente no seu número de WhatsApp, você escreva presente. Então, olha só, vamos lá fazer a nossa chamada. Adriano Pereira, Biraci Rosa, meu aluno, Cássia Cursino, Eliane Ferreira, Franci Meire, Ivonete Rodrigues, minha aluna, Lúcia, M, Maria Dagmar, minha aluna, Marilene Gomes, Marinete Ferreira, Paula Thaís, Rafael Araújo, Reini Santos, meu querido Tiago, Vera Lúcia, minha aluna, e meu aluno Vitor Hugo. Ok? Então, olha só.
Vamos lá responder a chamada bem rapidinho. Enquanto vocês respondem a chamada, eu vou falar com alguns dos meus alunos. Vera Lúcia, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Vera Lúcia, você já está comigo aqui na mentoria por 3 anos. O que te motiva a continuar aqui até hoje? O que me motiva é o foco que você dá para poder tá enfrentando as provas, né? Uhum. Porque, assim, eu tenho muita dificuldade mesmo, assim, de trilhar sozinha. Então, assim, eu gosto disso, de estar sendo acompanhada, né? Uhum. Aí eu tive os processos que eu já consegui êxito persistindo na sua trilha, e por isso eu persisto. São 2 processos seletivos e eu consegui êxito, e aí eu persisto porque eu acredito nele. Top. Muito obrigado, Vera Lúcia, pela sua participação. Vamos para o Vitor Hugo. Vitor Hugo, boa noite. Professor. Vitor Hugo, fala para a gente um pouquinho da sua experiência na mentoria. Então, tentando ser bem objetivo hoje. Nessa mentoria eu estava desorientado, não sabia o que fazer. Eu me encontrei Eu não estou conseguindo te ouvir bem. Tá. Verifica aí o seu microfone. Melhorou? Não, vai ficar para amanhã então, tá? Nossa, sem problema. Pessoal, vamos ver aqui quem respondeu a chamada rapidinho para a gente poder começar a nossa aula de hoje. Ó, vou ver aqui quem respondeu a chamada. Só um instante. Só um instante. Vamos ver aqui quem respondeu a chamada. E essas pessoas que responderam a chamada lá no WhatsApp, tá? Eu vi que alguém mandou presente aqui no Google Meet. Não é aqui. É lá no WhatsApp. Quem tá mandando presente aqui, ó, tá errado, ó. Francimeire não é aqui. Reinir também não é aqui. Olha só, quem respondeu a chamada? O Tiago, o Adriano, a Boutique Glamour. Minha querida, depois me manda seu nome certinho para eu salvar aqui, tá? Quem mais respondeu a chamada? Olha só. O Reinir. Família bonita, Reinir, parabéns. Tá correto, Reinir. Aí a Lúcia, o Leonardo, o Rafael, Bruna Beck, Mailene, Vitor Hugo, minha aluna Edinalva também. Aí quem mais? Eliane, minha aluna. Deixa eu ver quem mais respondeu aqui a chamada, pessoal. Só um instante. Deixa eu ver quem mais aqui. Biraci, Maria Dagmar, Lúcia. Então, olha só, se você quer receber os bônus da aula de hoje, material da aula de hoje, bônus de redação, tem que mandar lá no WhatsApp, tá? Então, pessoal, olha só. Deixa eu mostrar aqui uma coisinha para vocês. Bem rapidinho. E aí nós vamos receber o professor Elton hoje, na nossa última aula de raciocínio lógico. Então, olha só, pessoal, esse aqui é o meu Instagram, Prof. Guilherme Concursos, está com 18.600 seguidores, mentorias SEDES DF e SEDF. Vamos ver, olha só, eu estou postando aqui conteúdo de redação, questões comentadas, ó, questões comentadas, essa aqui foi bem visualizada, né? Questões comentadas aqui, tanto da SEDES DF, quanto da Secretaria de Educação e do Valparaíso, tá? E também agora eu estou postando conteúdo de redação lá no Instagram
E vou iniciar também apostando conteúdo, bisurando esse edital. Vamos ver o que o pessoal está falando sobre a mentoria? O pessoal falou assim, a Tiane falou assim, o professor Guilherme tem me ajudado muito, eu já pensava em desistir de estudar. Quando vi no Instagram, ele me incentivou, me ajudou até com a parte da informática para saber utilizar o guia de estudos e tudo mais. Fico encantada com tanta dedicação, atenção e responsabilidade, total diferente da maioria dos mentores, que nós somos apenas um número. Estou empenhada nos estudos e essa orientação que o professor nos dá nos direciona para uma vitória. Deus há de permitir. Obrigada. Binho falou assim, quero deixar registrado meu reconhecimento ao professor Guilherme. Sua mentoria vai muito além do conteúdo teórico. Ele entrega estratégia e clareza para quem está na jornada dos concursos. Ter esse suporte especializado faz toda a diferença para manter o foco que realmente importa. Parabéns pelo excelente trabalho. A Oliveira falou assim, a Aline, o professor Guilherme é muito atencioso, dedicado e muito inteligente. Sua mentoria é focada no crescimento do aluno, pois temos atendimento especializado e individual, além de aulas ao vivo, questionários e suporte em informática. Ele tem o guia, esse guia que ela está falando é o nosso guia de estudos, em que você dá uma volta completa em todo o estado da SETES-DF em apenas 27 dias, ou Secretaria de Educação também, estudando apenas 2 horas diariamente. É super importante para conseguirmos estudar todos os tópicos do edital. Essa mentoria tem me ajudado muito. A Caliandria falou assim, a mentoria é um verdadeiro norte para aqueles que estudam sem norte. A metodologia do professor Guilherme me capacitou para passar no temporário por 2 vezes. Essa Caliandria aqui é a Vera Lúcia, que acabou de dar o depoimento. E me classificar dentro do quantitativo. A fórmula é tão eficaz que persisto visando o efetivo. A Paula falou assim, eu amo a mentoria do professor Guilherme, sua forma de ensinar vai além do conhecimento teórico, ele realmente se preocupa com o aprendizado e o desenvolvimento do aluno como um todo. Então, olha só, pessoal, se você que está aqui hoje não sabe como iniciar os seus estudos, ou você tem pouco tempo em seu dia a dia para estudar, essa mentoria é para você. Eu basicamente pego na sua mão e te levo junto comigo até o dia da prova. Então, olha só, você que está aqui hoje e ainda não respondeu a chamada, eu enviei a palavra chamada lá no grupo, deixa um joinha na palavra chamada ou me envia presente no privado para você receber o seu bônus de redação e o material da aula de hoje. Então, olha só, para a gente começar a aula de hoje com o professor Welton, eu vou te explicar aqui rapidamente como funciona a mentoria. A mentoria, ela é um acompanhamento individual e personalizado com acesso vitalício, em que você recebe todo o material, videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, o guia de estudos que eu demonstrei para você aqui hoje, ó. O guia de estudos que eu demonstrei para você logo mais, logo antes, em que tem as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pela banca e mais de 3.000 questões comentadas. Aí você recebe também as aulas ao vivo, comigo e com os professores convidados, de segunda a sexta, às 20 horas, e aos sábados, às 9 horas da manhã, em que eu te ensino as técnicas de estudo, de revisão, de estudo da legislação e estudo por questões. Falando em estudo por questões, eu também fecho o edital com você nesses 27 dias. O que eu quero dizer? Digamos que hoje você estudou na sua casa português e pedagogia, ou português e assistência social. No fim do dia, às 20 horas, todos os dias, nós resolvemos questões e passamos ali pelo conteúdo junto com você, tirando todas as suas dúvidas do conteúdo que você estudou previamente ali na sua casa. Então, olha só, a mentoria é um acompanhamento individual e personalizado, com acesso vitalício, em que você recebe todos os materiais em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, o guia de estudos com as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pela banca e mais de 3.000 questões comentadas, as aulas ao vivo todos os dias que ficam gravadas, a mentoria de redação, com 10 redações corrigidas, mais a mentoria de simulados, mais as 3 apostilas para impressão, a apostila do guia de estudos, a apostila de redação e a apostila de questões. Lembra que a gente viu a apostila do guia de estudos? Agorinha, olha só, em que você dá uma volta completa em todo o edital, em 27 dias, estudando apenas 2 horas diárias. Professor, a mentoria é só de 27 dias? Não, a mentoria é até o dia da prova, no mínimo, porém tem também a opção com acesso vitalício. Então, olha só, para a gente começar a nossa aula de hoje,
eu vou passar aqui os valores e deixo vocês na aula com o professor Welton. Olha só, vamos ver quantas pessoas nós temos aqui no grupo. Ó, 130 pessoas. Esse grupo aqui não é aquele grupão que você está acompanhando aí o convite das lives, tá? Não é aquele grupão. Esse aqui é o grupo dos alunos matriculados. Ó, tem 130 pessoas, 129 alunos, mais eu. Ou seja, até a vaga 130, eu estou em promoção. Ou seja, tem uma vaga promocional ainda. Uma vaga promocional. Vou colocar só promo, uma vaga promocional. Nessa vaga promocional, a mentoria, ela sai para você, ó, de R$2.000, você não vai pagar esse valor, por apenas 12 vezes de 160 no crédito, ou R$1.497. R$1.497 no Pix. Lembrando que a sua compra é completamente segura no prazo de 7 dias. Caso você não goste da mentoria por qualquer motivo, eu devolvo o seu dinheiro. Então, só para recapitular e a gente começar a aula de hoje, a mentoria é um acompanhamento individual e personalizado até a data da prova ou acesso vitalício, vai depender do seu pacote, em que você recebe todos os materiais, o guia de estudos, as aulas ao vivo todos os dias ficam gravadas, a mentoria de redação com 10 redações corrigidas, a mentoria de simulados, 3 apostilas para impressão do guia de estudos, apostila de questões e apostila de redação, e o que é mais valioso dessa mentoria, você tem acompanhamento individual e personalizado. O que é esse acompanhamento? É mensagem todo dia no WhatsApp, é a cobrança. E aí, já passou por essa meta? Bateu essa meta? Cumpriu esse objetivo? É ligação para saber como está o seu bem-estar em relação ao mundo dos concursos. Ok, pessoal? Então, olha só. Muito obrigado, eu deixo as informações para vocês lá no WhatsApp. Agora eu vou deixar vocês com o professor Welton e vou lá para o WhatsApp te enviar a promoção e também enviar para você os seus bônus da aula de hoje. Professor Welton, boa noite. Fala, turma. Boa noite, boa noite, boa noite. Gente, ó, um beijo no coração de vocês e até amanhã às 20 horas. Fiquem com a aula do professor Welton. Até lá, tchau, tchau. Gente, vocês estão conseguindo me ver agora? Opa, apareci. Show de bola. Gente, muito boa noite a todos vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Welton Silva. Sou professor das principais matérias de exatas. Matemática, raciocínio lógico, matemática financeira, estatística, todas as matérias que vêm aí para aterrorizar o concurseiro sofrido, mas a gente está aí que a gente vai desmistificar essas matérias de exatas. Gente, antes de começar, eu gostaria de saber quem que é novato. Coloque aí no chat se você é novato, aí para mim, por favor. Professor, o que é novato? Novato é quem chegou hoje, primeira aula que vai assistir. E aí, eu já quero até falar, gente, que hoje é a nossa última aula, infelizmente, a nossa última aula. Mas é claro, se você gostou das aulas que a gente tem ministrado por aqui, e aí quer participar dos meus grupos, lá nos meus grupos eu vou continuar ainda com aulas, com dicas, com materiais. Você pode me encontrar. Eu vou até pegar aqui, ó. Vou colocar aqui no chat o link do meu grupo. E aí vocês vão poder entrar lá. Deixa eu colocar aqui no chat. Quem quiser entrar lá no meu grupo, o link tá aí. Show de bola. Lá a gente vai continuar conversando sobre concurso, Valparaíso, outros concursos que vão estar abertos, as novidades que vão estar presentes aí pra gente. Show de bola? Gente, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Hoje é uma aula muito importante. É a última aula do nosso curso aqui, a última aula para quem quiser continuar lá no grupo, a gente ainda vai ter algumas revisões lá no meu grupo. Para aqui, para o curso do professor Guilherme, hoje vai ser a nossa última aula. Hoje nós vamos falar sobre média, mediana e moda. Esses 3 assuntos fazem parte de um assunto só, que são os assuntos da estatística. Então, é a parte introdutória da estatística. Quero passar uma
teoria rápida para vocês o que é a média, o que é a mediana e o que é a moda, e a gente parte e vai resolver questões sobre esses assuntos. Show? Então a gente já vai começar com o nosso primeiro assunto, que é o conceito de média. Então, gente, média, ele é um conteúdo que não tem muita dificuldade. O que é a média, gente? A média, ela é a soma dos termos dividido pela quantidade de termos. Essa daqui é a fórmula para média. Essa daqui é a fórmula para média. O que é a média de alguma coisa? Você soma todo mundo e divide pela quantidade. Vamos pegar um exemplo? Imagina que eu tenho a sequência assim, ó. 4, 6, 7 e 3. Imagina que isso aqui sejam notas. E eu quero saber qual que é a média dessas notas. Primeiro passo, eu vou calcular a soma. Vamos somar aqui, ó. Aqui está dando 10 e aqui está dando mais 10. Então, essa soma vai ser igual a 20. Então, a minha média é a soma que é 20 dividido pela quantidade. Quantidade de quê, professor? Quantidade de termos. Quantos termos eu tenho? Tenho 4 termos. Então, vai ser 20 dividido para 4. Isso aqui é igual a 5. De bola, então, a minha média ele vai ser igual a 5. É como se fosse o seguinte, ó. Tá vendo esse cara aqui que ele tirou uma nota um pontinho a mais do que a média? Ele compensa com esse 4 aqui, que ficou uma nota um pontinho a menos da média. Esse cara tá um ponto a mais, esse outro aqui tá um ponto a menos. Se um compensar o outro, a nota de um compensar o outro, os dois vêm para a média. Tá vendo esse 7 aqui? Ele ficou 2 pontinhos acima da média. E o 3, ele ficou 2 pontinhos abaixo da média. Então, esse cara que ficou 2 acima compensa com o outro que está 2 abaixo. Isso é média. Soma todos os termos e divide pela quantidade. Tem uma outra fórmula, gente, que vocês precisam levar para a prova, que é a fórmula da soma dos termos. A fórmula da soma dos termos. Às vezes, a questão ela não vai te dar quais são todos os termos. E aí, às vezes, que ele não dá quem são todos os termos, a gente vai ter, então, que calcular. De bola, então, a gente vai ter que fazer esse cálculo por meio de uma fórmula que ela é muito intuitiva. Professor, qual que é essa outra fórmula? Tá vendo esse N que está dividindo a soma? Eu vou jogar ele para o outro lado multiplicando. Ó. Jogo esse N lá para o outro lado e ele vai multiplicar. Quando ele multiplica, ele vai multiplicar a média, então vai ser a média, vezes o N. Vamos só colocar nome aos bois? Vamos dar nome aos bois? Esse N aqui, gente, ele é a quantidade. Quantidade de quê? Quantidade de termos. Então, o N está representando quantos termos eu tenho na minha sequência. Vamos colocar no nosso contexto quantas notas eu tenho, quantas pessoas eu tenho, quantas informações eu tenho. O N representa a quantidade. E esse X com a barra em cima, ele é a representação da média. Então, a média eu represento por essa letra. Um X com a barra em cima. A gente chama isso aqui de X barra. Então, o X barra está representando a minha média. Se eu quero saber, gente, a soma de todos os termos, quero saber, se eu quiser somar todos os termos, todos os valores, eu multiplico a média com a quantidade de termos. Perfeito? E aí, com essa fórmula, a gente já vai utilizar para a gente resolver a primeira questão. Mas antes de resolver a primeira questão, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a mediana e a moda. Gente, a mediana e a moda são dois conceitos muito simples. O que é a mediana? A mediana, ele é o termo central de uma sequência. Professor, sequência. Professor, como assim termo central? Termo do meio. Então, imagina que eu tenho a seguinte sequência: 2, 4, 8,
3, 5, 7 e o número 1. Quem que é a mediana? É o termo do meio. Mas muito detalhe. Para encontrar a mediana, precisa estar em ordem. Então, para encontrar a mediana, eu preciso que a minha sequência esteja em ordem. Então, a sequência, ela precisa estar em rol. Professor, o que que é rol? Rol, gente, é em ordem, formato crescente ou decrescente. E para que, professor, você fica inventando esses nomes esquisitos? Que eles caem em prova. Esses nomes esquisitos caem em prova. Então, rol, nada mais, nada menos do que você colocar os termos em ordem crescente. Beleza? Para encontrar a mediana, os termos precisam estar em ordem crescente. Pode ser crescente ou pode ser decrescente, os dois funcionam. Normalmente, crescente é mais fácil. E aí funciona o seguinte: vamos colocar esses caras em ordem? Qual que é o primeiro termo? Tá aqui, ó. É o número 1. Então, eu vou começar com o número 1. Depois, o número 2. Em seguida, o número 3. Depois, o número 4. Depois, o 5. Depois do 5, o 7. E por último, o 8. Eu sempre gosto de contar para ver se eu não esqueci nenhum. Então é sempre bom você contar se não esqueceu nenhum. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Tá todo mundo ali. E aí, quem que é o termo do meio, gente? Quem que é o termo do meio? É o número 4. Professor, por que que é o 4? Observe que à esquerda do 4 eu tenho 3 elementos. À direita do 4 também tenho 3 elementos. Então, o número 4, ele vai dividir a sequência. 50% para um lado, 50% para o outro. Então, meu 4, ele vai ser a minha mediana. Aí, a mediana, eu represento ela assim, ó, ME. ME de mediana. Beleza? Então, a mediana é o 4. Professor, e se a minha sequência tiver um termo par? Porque aqui é ímpar, professor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ímpar vai ter um termo só. E se for termo par, professor, o que que eu faço? Você vai tirar a média dos dois termos que vai ficar no meio. Como assim, professor? Vamos pegar uma sequência com termo par? 2, 3. Vou colocar 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10. Aqui eu já coloquei em ordem crescente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Vamos colocar assim. Pronto. Até o 9. Aqui eu já coloquei em ordem crescente. Mas se não tivesse em ordem, era só você organizar ele em ordem crescente. Então, quem que é a mediana? Eu vou procurar os dois termos que estão no meio, ó. É o terceiro termo e o quarto termo. Observe, à esquerda eu tenho 2 elementos. E à direita também tenho 2 elementos. 2 à esquerda, 2 à direita. E aí, professor, quem que é a mediana quando eu tenho 2 termos ali? Vai ser o 4 ou vai ser o 7? É a média dos dois. Então, eu vou tirar a média desses dois caras, ó. Você soma 4 mais 7 divide para 2. 4 mais 7, gente, vai dar 11. 11 dividido para 2 vai dar 5,5. Então, quem que é a minha mediana? 5,5. Professor, pode ter uma mediana 5,5? Nem tem 5,5 lá na sequência? Pode. Então, uma mediana não necessariamente ela precisa estar na sequência. Por exemplo, se a sequência for par, a mediana é o termo que está entre o 4 e o 7. Então, entre o 4 e o 7, pá! Ali no meio deles dois vai ter a minha mediana, que é o 5,5. Show? O que é a mediana? O termo central. E por último, a gente vai ter a moda. A moda é o mais fácil de todos, gente. A moda é o mais fácil. Moda, gente, é o termo com maior frequência. Moda é o termo com maior frequência.
O que é frequência, professor? É o termo que mais aparece, é o termo que mais se repete. Então, é o que mais aparece, é o que mais se repete. Frequência é sinônimo de repetição. Algo que está repetindo é algo frequente. Então, por exemplo, você tem frequência nos seus estudos? Em outras palavras, os seus estudos, eles vão se repetindo, você estuda todos os dias, isso se repete dia a dia, é algo frequente. Então, frequente é algo que se repete muitas vezes. O que é a moda? A moda é o termo com maior frequência, o termo que mais aparece. Olha só, gente. O que é uma roupa que está na moda? Uma roupa que está na moda é uma roupa que está todo mundo usando. Ou seja, é uma roupa frequente. É uma roupa que se repete. Perceberam? Quem trabalha em escola sabe. O nosso uniforme aqui no DF, ele é azul. Muito bonito ele. Muito bonito, lindo. Os meninos chegam lá na escola, eles parecem um bando de Smurfs. Vários Smurfzinhos assim, ó, tudo azulzinho, vários Smurfs. Então, esse uniforme, gente, ele é um uniforme que está na moda. Que moda, professor? Moda, os meninos odeiam aquele uniforme. Pois é. Moda é algo que se repete, é algo frequente. Todo mundo não vai de uniforme? Vai. Então é algo que se repete, é algo frequente, é algo que está na moda. Show de bola? E aí, uma vez eu fui falar para ele, gente, que o uniforme dele estava na moda, eles quase me bateram. Não, professor, você tá maluco. A gente odeia esse uniforme. A gente odeia. E aí, gente, essa é a ideia de moda. O que é moda? É o termo, é o elemento que mais se repete. É o termo com maior frequência. Show? Vamos revisar aqui antes da gente partir para as questões? Média. Soma todo mundo e divide pela quantidade. E tem essa fórmula muito importante, que é a fórmula da soma. Para encontrar a soma, eu multiplico a média com a quantidade de termos. A mediana é o termo do meio, é o termo central. Primeiro organiza todo mundo em rol. Lembra o que é rol? Crescente. Coloca todo mundo em ordem crescente. E aí você encontra o termo do meio, o termo central. E a moda, que é o mais fácil de todos, é o termo que mais aparece, é o termo com maior frequência, é o termo com maior relevância. Beleza? Pronto, teoria dada. Vamos partir para as nossas questões. Vou pedir para vocês ignorarem esses números aqui, ó, tá? Esses números aqui das questões, eu viajei na hora que eu fui colocar ali, eu esqueci de reorganizar, tá certo? E a gente vai começar aqui na nossa primeira questão. Olha lá, a média aritmética de 100 medições de um período de um pêndulo simples foi de 1,25 segundos. Gente, questão da banca verbena, ano de 2024. Professor, como assim? Eu não entendi. O que é um pêndulo? Deixa eu ver, eu tô sem folha aqui. Tem um carregador aqui, ó. Esse carregador aqui. Imagina comigo que eu tenho um pêndulo. O que é um pêndulo, professor? Um negócio que ele fica oscilando assim, ó. Tuf, 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 tuf. Então, você já viu um pêndulo, é algo que ele fica oscilando, fica sacudindo e fica oscilando. O que a questão está falando? Está falando o seguinte, que quando eu fiz 100 medições, ele fez 100 tuf, 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 100 vezes. A média foi de 1,25 segundos, em outras palavras. Em média, cada tuf, 1,25. Mais um tuf, 1,25 de novo. Mais um tuf, mais 1,25 e assim sucessivamente. Uma média, não é que todos os valores deram 1,25. Foi uma média. E aí ele vai falar o seguinte, um determinado valor foi descartado, então eu retirei um desses valores. E o período médio reduziu para 1,24. Qual foi esse valor descartado? Eita, professor, não sei, professor, como é que faz? Vamos dividir a nossa questão em duas etapas. Primeira etapa, gente, eu vou calcular qual que é a soma 1, a soma da primeira etapa, sem descartar o valor. A soma 1, gente, é a média, que é 1,24, vezes o 100. Em outras palavras, essa soma
essa soma 1 aqui, vai dar 1,24 vezes 100, vai dar 124 segundos. Perdão, 125, 25 aqui, ó. 25 aqui, ó. Vai dar 125 segundos. O que isso quer dizer, gente? Que se você ligasse um cronômetro lá, pá, ligou o cronômetro, e ele começa tuf, 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 depois das 100 vezes que ele tuf, 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 depois da 100ª vez, desligou o cronômetro. Daria quanto tempo no total? Daria ao total 125 segundos. Essa é a ideia. Beleza? Agora a gente vai para a segunda parte. Segunda parte. Na segunda parte, gente, eu retirei um valor. Antes eu não tinha 100 termos, então eu vou ter 99 termos, 99 medições. Por que, professor, 99? Porque eu descartei, eu retirei um desses valores. A minha nova média, que é a média 2, ela foi para 1,24. Ela diminuiu um pontinho da média. E aí, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, eu quero saber, então, quem que é a nova soma. Essa soma que eu vou chamar de 2. Vou montar aqui a equação para vocês, ó. Fica assim, ó. A nova média, que eu vou chamar de média 2, ela vai ser igual. Ela vai ser igual a quanto? A esse valor, a essa soma, a soma 1, menos quem? Esse x, vou chamar de, o x aqui eu já tenho, vai confundir, eu vou chamar de y. Chamar de y. O que é esse y, professor? É o valor que eu descartei. Esse valor que foi descartado aqui, ó, foi um determinado valor, foi descartado. É o y, é o valor que foi descartado. Beleza? Vou chamar ele de y. Dividido por 99. Por que 99, professor? Eu não retirei um valor? Não era 100, retirei um valor, ficou 99. Agora vamos pintar. Esse 99 aqui, eu troquei pelo N. O Y tá de amarelo. Aí de verde, eu vou pegar a soma 1, que é o 125. E de vermelho, a média 2. E aí agora a gente vai fazer a trocação. A média 2, gente, ela não baixou um pontinho? Antes era 125, agora ela baixou para 124. Eu vou trocar. Ó. 1,24. Igual. A soma 1, que era a soma anterior, era de 125 segundos. Menos o y, que é esse valor que eu quero encontrar, dividido pelo 99. E agora eu vou resolver essa equação. Esse 99 que está multiplicando, jogue lá para cima. Perdão, está dividindo, jogue lá para cima, multiplicando. Então, vou fazer aqui no cantinho. 124 vezes o 99. Bem, aqui vai dar 36, 18, 19, 20, 21, vai 2, 9, 10, 11. Deixou uma casa vazia, repete 1, 1, 1 e 6. Somou os termos, fica 6, 7, 2, 2, 1. Duas casas vazias, duas casas vazias. Então aqui ficou 122,76. Igual a 125 menos o y. Em outras palavras, o y era essa soma maior, o número maior, que é o 125, menos essa soma menor. A soma menor foi depois que eu tirei o valor. Que é quanto? 122 com 76. E aí, aqui vai dar quanto? Ó? 125 menos 122 com 76. Pega emprestado, que vai para 4, 9 aqui fica 10. Aqui vai dar 4, aqui fica 2. Aqui fica 2, 2,24. Logo, meu y vai ser de 2,24 segundos. Esse cara foi o cara que foi retirado. 2,24. O gabarito fica ali na letra A de aprovação. Perfeito? Eita, professor, média.
Na hora da prova, o que eu faço, professor? Na hora da prova, se eu achei essa questão difícil. Gente, no final da aula, eu vou mostrar para vocês um projeto em questões nessa reta final. Na reta final não dá mais para ficar pegando teoria, é questão, 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 questão. Perfeito? Quem deseja praticar nessa reta final por questões, já já eu vou apresentar para vocês a maneira mais acessível que vocês vão ter para se preparar por meio de questões. Não vai, eu duvido vocês encontrarem um projeto mais acessível do que esse que eu vou mostrar no final. E aí, por exemplo, a gente está falando aqui, resolvemos uma questão sobre média. No projeto em questão, você vai ter mais questões sobre média. Não apenas sobre média, sobre todos os assuntos do nosso edital. Então, é uma chance, professor, fiz uma preparação meia boca, dá tempo ainda de recuperar? Dá por meio das questões. Beleza? Vamos para mais uma questão aqui. Essa questão, ela é tranquila. Nem precisa fazer conta. Por quê? Apenas interpretando o gráfico. É uma questão de interpretação de gráfico. Vamos fazer a leitura? Uma parte de estudos divulgada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública na véspera do Dia Internacional das Mulheres. É apresentado o gráfico acima. Em qual região a taxa de feminicídio nos últimos 2 anos foi de aproximadamente 43% acima da média nacional. Professor, você falou que não precisa fazer conta. Não precisa. Análise do gráfico. Você vai ter que interpretar o gráfico. Vamos olhar aqui no gráfico, gente? Olha esses valores que tem aqui no gráfico. Quais são os valores mais comuns? 1.4, 1.5, 1.2, 1.6. Opa, então ele está gerando mais ou menos aqui, mais ou menos no 1.4, 1.5. Nessa casa aqui do 1.4 para 1.5. Então, tá mais ou menos ali nessa faixa. Ou seja, gente, olhando aqui no gráfico, a minha média é mais ou não é que é exato, é mais ou menos 1.4 com alguma coisa, 1.4, 1.5. Posso até colocar aqui mais ou menos aqui para 1.5 ou próximo ali de 1.5. Qual que é o único valor que está muito acima da média? Dá uma olhada no gráfico. Tem um valor que ele está muito acima da média. Gente, 43% é muita coisa. Qual que é o valor que está muito acima da média? É o 2. É o único valor que está, deu uma chutada lá, está um pouquinho acima da média. Então, região centro-oeste é essa região que ela está um pouquinho acima da média. Então, centro-oeste aqui, o gabarito fica na letra D de dado. Perfeito? É o valor que ele ficou um pouquinho acima da média. Perceba que nem cálculo a gente fez, foi análise do gráfico. Olhou o gráfico e fez a análise dele. Show? Vamos para mais uma questão aqui, que essa daqui também é uma questão tranquila. A aplicação da nossa fórmula. Um time de futsal com 5 jogadores titulares tem alturas conforme a tabela abaixo. Então, tem aqui 5 valores, ele pergunta qual que é a média aritmética. Eita, professor, como que eu faço? Soma, divide por 5. Soma e divide por 5. Então, a gente vai fazer aqui no dedão, ó. 175, 184, 191, 172, 173. Quando eu vou somar, eu gosto de agrupar de 10 em 10. Então, vou tentar agrupar os números de 10 em 10. Olha só. 5 mais 4 mais 1, 10. 2 mais 3, 15. Então, fica 5, sobe 1. Vamos tentar agrupar de 10 em 10 de novo, ó. Eu tenho aqui, gente, eu vou agrupar assim, ó. 9 mais 1, 10. 7, 7, 7, 21. Então, 10, 21, e ficou aquele 8 ali forever.
Então, aqui vai ficar 9, aqui fica 3. 9, sobe 3. Aí você conta 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Perfeito? Ficou 8,95. Bem, deixa eu só conferir aqui. Aqui dá 21. 10 com mais 8. Vai dar isso aí mesmo. 8,95. Em seguida, eu vou pegar o 8,95. Vou dividir ele para 5 valores. Pega aqui, vai dar 1. 1 vezes 5, 5 sobra 3. Baixou o 9. O 9 vai dar 7. Que vai dar 35, vai sobrar 4. Baixou 5, vai dar 9. 45 sobra 0. Deu 1,79 essa média. Então, a média das alturas aqui, 1,79. Meu gabarito ficou na letra C de casa. O que é a média? Soma todo mundo, divide pela quantidade. Soma todo mundo, divide pela quantidade. Show? Olha só. Essa daqui, ela é uma questão de média ponderada. Professor, o que é uma média ponderada? É uma média que envolve pesos. O que é um peso? Um peso é algo que vai dar uma relevância. Normalmente se encontra esse tipo de questão com provas. Então, por exemplo, vai ter uma prova 1, prova 2, prova 3. Aí vai falar, essa prova é mais importante, essa outra é menos, essa é mais, essa é menos. E para dizer se uma prova é importante, ela vai atribuir um peso a essa prova. Quanto mais peso tem uma prova, maior a sua relevância, mais relevante ela vai ser. E aí, como que eu faço, professor? Você multiplica o peso com a nota, beleza? Vamos na prática mesmo, na questão que você vai entender. A nota de um aluno foi estipulada a média aritmética ponderada. O que é média ponderada? Médias com pesos. Entre 4 provas. Nesse caso, os pesos das provas foram estipulados da seguinte forma. A primeira prova não possui peso. Gente, quando ela não possui peso, é porque o peso é 1. Então, vamos lá. A primeira não possui peso. Não é que ela não possui, é que o peso é 1. As demais provas possuem sempre o dobro do peso da prova anterior. Então, funciona o seguinte, ó. A primeira prova, gente, ela vai ter peso 1. A segunda prova, ela vai ter peso 2, porque é o dobro. A terceira prova, ela vai ter peso 4, porque é o dobro. E a quarta prova, ela vai ter peso 8, porque é o dobro. Beleza? Sempre vai dobrando. Considerando que a média ponderada foi 6, o aluno que tenha tirado 10 nas 2 primeiras provas e 5 na terceira, para a aprovação do aluno, a nota na quarta prova deve ser quanto? Então, funciona o seguinte, ó. Eu sei que ele tirou média 6. Então, aquele 6 ali é a minha média. Quanto que ele tirou? Tirou quanto? Média 6. E aí a questão vai falar o seguinte, ó, considerando que a média ponderada é 6, o aluno tenha tirado 10 nas 2 primeiras provas. Ou seja, ele tirou 10 na primeira e 10 na segunda. Só que lembra, quando eu vou calcular a média ponderada, eu tenho que multiplicar com peso. Então, esse 10 multiplica com peso 1. Esse outro 10 multiplica com peso 2. Então, fica assim, ó. 10 vezes 1 mais 10 vezes o 2. Professor, por que está multiplicando? Então, uma média ponderada. Multiplica nota com peso. Nota 1, 10, com peso 1 da primeira prova. Nota 2, 10, com peso 2 da segunda prova. Na terceira prova, gente, ele tirou quanto, ó? E ele tirou 5 na terceira. Então, mais 5 vezes. Qual que é o peso da terceira? Peso 4. Eita, professor, peso 4.
Show de bola? Mas só está faltando a última. A última nota eu vou chamar de x e vou multiplicar com peso 8. Esse x que eu estou pintando de amarelo é ele que eu quero encontrar. Esse danado ali que eu quero encontrar. Aquele x está lá no finalzinho. Ele que eu quero encontrar. E eu tenho que dividir. Gente, na média normal eu não dividia pela quantidade de termos. Aqui eu vou dividir pela quantidade de pesos. Então eu vou dividir, ó, 1 mais 2 mais 4 mais 8. Estou dividindo pela quantidade de pesos. Show? Então vamos lá, vamos fazer essa continha aqui, ó. 6 igual. Gente, 10 vezes 1 dá 10. 10 vezes 2 dá 20. 5 vezes 4 dá 20 também. Mais 8x. Isso tudo dividido, e agora eu vou somar os pesos aqui embaixo, ó. 8 com 2 dá 10, com 4, 14, com mais 1, 15. Professor, me perdi. Esse 10 aqui de baixo, é o 10 vezes 1. Esse 20 aqui de baixo é 10 vezes 2. Esse outro 20 aqui de baixo é o 5 vezes o 4. E esse 8x eu só troquei a ordem. Só troquei a ordem. X vezes 8, 8x. Só troquei a ordem, não mudei nada. Somando os caras aqui de baixo, está dando 15. Então aqui está dando 15. Esse 15 que está dividindo, eu já vou jogar lá para o outro lado, ele vai multiplicar o 6, ó. Então fica 15 vezes 6. 30 sobe 3, 6, 7, 8, 9. Vai dar 90. 90 vai ser igual. Vamos somar esses termos aqui, ó. Tá dando 50, né? Tá dando 50 mais 8x. Joga lá para cima agora, ó. Joga aqui para cima. Tá vendo esse 50 que tá somando? Passa ele pro outro lado. Vai diminuindo. Fica 40 lá do outro lado, ó. 8x igual a 40. Professor, de onde saiu esse 40? Tá vendo esse 50 que tava somando? Na hora que eu joguei para menos, eu tirei do 90 e ficou 40. Então, x é igual a 40 dividido para 8. Meu x vai ser igual a 5. Beleza? Então, fiquei aqui com 5. X igual a 5. Meu gabarito vai ficar na letra A de aprovação. Professor, média ponderada, o que eu tenho que fazer? Multiplicar pesos com notas. Pesos com notas. E dividir por quem? Pelos pesos. Você divide pela soma dos pesos. Show? Vamos para mais uma questão? Questão agora da banca verbena. A ordem aqui, o nome está esquisito. Mais uma questão sobre média ponderada. Olha só que a banca verbena tem cobrado isso a provas recentes. Ano de 2024. Não é uma questão lá de 2012. É uma questão recente. Um curso de matemática é composto por 3 provas objetivas. Mesma ideia das provas. As 2 primeiras provas têm peso 3 e a última tem peso 4. Professor, então olha só. Peso 3 e a última tem peso 4. O aluno obteve notas 9 e 6 nas 2 primeiras e obteve nota 5 na última prova. Qual que é a média ponderada? Então agora eu quero saber quem que é a danada da média. Multiplica nota com peso. Nota com peso. As 2 primeiras notas, gente, foi 9 e 6, com o peso 3. Então fica 9 vezes 3, mais 6 vezes 3. Professor, por que está multiplicando por 3? Porque eu preciso multiplicar com o peso. Nota vezes peso, nota vezes peso. A primeira nota foi 9, multipliquei com peso 3. A segunda nota foi 6, multipliquei também com peso 3. E a última nota foi nota 5. Só que agora o peso aqui é 4.
beleza? E eu tenho que dividir, mas eu vou dividir por quem? Pela soma dos pesos. Peso 3 mais peso 3 e a última que tem peso 4. 3 mais 3, com a última prova, peso 4. São 3 pesos no total. Então vamos lá, vamos calcular essa média aqui, ó. 9 vezes 3, 27. Aqui vai dar 18. E aqui vai dar 20. Isso tudo dividido por 10. E vamos somar aqui, ó. 27, 18 e o 10, e o 20. E o 20. Que vai dar 15, sobe 1. 4, 5, 6. 65 para 10. Vai dar 6,5. 6,5, então meu gabarito fica na letra C de casa. Gente, média é um assunto forte na provas da verbena. Média é um assunto forte. Pode ter certeza, se tem um assunto forte para a prova da banca verbena, é média e porcentagem. Média e porcentagem. E quando eu falo média, não é apenas a média, é a média, a mediana e a moda. Então, se você estuda média, tem que estudar a mediana e a moda. Então, quando elas caem, pode cair qualquer uma das três. Então, se já está estudando média, já estuda logo a mediana e também a moda. São dois assuntos muito frequentes nas provas da verbena. Que é a média, quando eu falo média, é média, mediana e moda. E o outro é a porcentagem. Perfeito? Dê uma revisada nesses dois assuntos. Professor, como que eu faço para resolver mais questões? Preparação por questão. Já já no final da aula eu vou te mostrar uma maneira eficaz para você se preparar nessa reta final por meio das questões. Vamos lá? Vamos resolver aqui mais uma questão, que aqui aparecem as tabelas. Gente, a banca verbena gosta de colocar uma tabelinha, um gráfico. Então, sempre aparece uma tabela, um gráfico no meio das nossas provas. Essa daqui, ela vai trabalhar sobre um conceito chamado de amplitude. Vamos ler o enunciado? A tabela acima apresenta a evolução do PIB de Rio Quente no período de 12 a 21. Tendo em vista que os dados apresentados, qual que é o valor da amplitude dos PIBs de 12 a 21? Professor, o que cargas d'água é amplitude? Gente, amplitude é um conceito muito fácil. É o final menos o inicial. Ou o maior menos o menor. Amplitude pode ser calculado em alguns contextos, final menos o inicial. Em outros contextos, o maior menos o menor. E aí, nessa questão, gente, é só observa, olha só. Se você pega o último e subtrai do primeiro, sabe onde é que você vai cair? Você vai cair bem aqui nesse 13, ó. Bem aqui nesse 13, nesse 13.664. Você vai cair lá nesse 13. O gabarito é letra A, professor? Não, não é letra A. Por quê, professor, que não é letra A? Esse aqui não é o menor valor. Esse aqui não é o maior. Para calcular a amplitude, eu preciso saber quem que é o menor e quem que é o maior. Essa letra A aqui é do inimigo. Ela tá ali, ó, a casca de banana. Testa aí para você ver. Subtrai esse cara desse outro aqui. Vai cair certinho aqui na letra A. Cair certinho, mas não é letra A. Vamos identificar, então, quem que é o maior. O menor, eu já estou vendo aqui, ó, esse 39. E o maior, esse 39. Agora o maior, vamos ver, tem esse 68. Esse 68 aqui, ele vai ser o maior mesmo. Tem esse 68 aqui, tem esse outro aqui, esse aqui é o maior. Ah, não, tem uns de 70 aqui, ó. Tem um monte na casa de 70. Vamos procurar aqui 70, 79. Vai ser esse 79 aqui, ó. Tem outro maior? Não. Então, eu vou copiar ele aqui do lado, ó. 79
793 com 99, menos 39, 675 com 42. Isso é continha de menos, tá, gente? Continha de menos. Aqui vai dar 7, aqui vai dar 5, aqui pega emprestado, fica 8, aqui fica 13, vai dar 8, aqui vai dar 1, vai dar 1, 0 e 4. 40.118 com 57. O gabarito fica ali na letra B de bola. Perfeito? O que é a amplitude? Em alguns contextos, vai ser o maior menos o menor. Em outros contextos, final menos o inicial. E aí pode depender de contexto para contexto. E tem que identificar quem que é o maior e quem que é o menor valor. Show? Gabarito letra B de bola. Olha essa questão, gente, que ele vai perguntar quem que é a mediana. Nossa, de graça essa questão. De graça. Por quê, professor? Coloca em ordem e encontra o termo central. Coloca em ordem e encontra o termo central. Vamos colocar em ordem? E aí, gente, primeiro passo, eu tenho que contar, né? Tenho que contar os termos aqui, ó. São 15 alunos, ó, já está aqui no enunciado. São 15 alunos. Professor, eu preciso colocar todo mundo em ordem? Não é todo mundo. Só até o do meio. Só até o termo central. Então, eu preciso colocar, gente, quem que é a metade de 15? É 7. Não é 7? Vai ficar ali no meio. Você prestar atenção, ó. Olha só. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo termo. No sétimo termo, conta comigo aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do outro lado tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, não, vai ter que ser o próximo, né? Vai ser o oitavo termo, né? Vai ser o oitavo termo. E aí, esse termo aqui, ele vai dividir. Só que aí eu tenho que colocar os valores aqui em ordem. Vamos colocar em ordem aqui, gente. Vou começar com o número 1. Cortei. Aí você já vai colocando e vai cortando. Depois eu tenho o número 2. O número 3. Deixa eu ver se tem... Ah, tem outro 2 aqui, ó. Tem outro 2. Tem mais um 2? Não. O 3. Eu tenho 1, 3. 2, 3. Tenho 3 números 3. Depois o 4. Eu tenho apenas um número 4. Número 5. Tenho apenas um número 5. Tem outro número 5 aqui. Número 6. Tem aqui um número 6. Outro número 6. Número 7. Tenho apenas um. Número 8. Tenho um. Número 9. Tenho um. E número 10 tem um. Vamos contar para ver se eu não esqueci ninguém. Tem que ter 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 15. Esqueci ninguém. Quem que é a mediana? Oitavo termo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Então, a mediana é esse número 5. Para conferir a mesma quantidade à esquerda, tem que ser a mesma quantidade à direita. Contou comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Show de bola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. A mesma quantidade à esquerda é a mesma à direita, então a minha mediana é 5. O gabarito fica letra B de bola. Gente, não tem como errar a questão de mediana. Coloca em ordem e vê quem que é o termo do meio. Tá certo? Coloca em ordem e vê quem que é o termo do meio. Faça a prova real. Faça a prova real. Professor, como assim prova real? Primeiro, na hora que você colocou em ordem, você conta. Conta para ver se você não esqueceu ninguém. Conta para ver se não esqueceu ninguém. Depois que você encontrou a mediana, você confere. Confere a esquerda e confere a direita, para ver se tem a mesma quantidade. A mediana tem que dividir no meio. A mesma quantidade à direita tem que ser a mesma à esquerda. Show? Confere para não perder uma questão por besteira. Perfeito? E aí, gente, vamos para mais uma questão que ela também quer saber a mediana. Coloca em ordem, encontra o termo central. Então vamos lá, vamos começar a colocar aqui em ordem.
Bem, aqui o primeiro... Vamos contar primeiro quantos são? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10, né? Como é par, aqui eu vou ter 2 valores. Como é par, eu vou ter 2 valores. Vou começar, gente, pelo 52. Ele é o menor. Depois, na casa dos 60. Na casa dos 60, eu vou ter o 68. E na casa dos 60, eu vou ter o 68 de novo. E acabou. Na casa dos 70, eu tenho 75 e tenho 77. Opa, na casa dos 80, professor, eu vou ter o 81, eu vou ter o 85 e vou ter o 89. E faltou 83 aqui. Deixa eu ajustar aqui, ó. 83, 85 e 89. Faltou 83. E na casa dos 90 eu vou ficar com 92. Conta para ver se não esqueceu ninguém. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então tá todo mundo aí. Quem que é a mediana, professor? O quinto e o sexto termo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quinto e sexto termo. Quem que é a mediana, professor? O 77 e o 81. O 77 e o 81. As bancas, gente, elas vão colocar apenas um único valor. Você vai procurar nas alternativas qual que é o único número que está entre o 77 e o 81. Só tem um valor entre esses dois caras. Bem, o 79... Opa, então já achei aqui o meu gabarito. 79. Observe que o 81 é o próprio número, o 83 passou e o 85 também passou. Só tem um número que está no meio deles dois, que no caso é o 79. Então, gabarito fica letra A de aprovação. E aí, a gente tem mais uma questão que vai trabalhar sobre tabela. Com base nos dados apresentados na tabela, o número mediano, o que é o número mediano? Coloque em ordem e vê quem que é o termo central. Recebidos nas primeiras semanas por essa empresa foi. Então, gente, o que eu faço? Coloco os valores em ordem, do menor para o maior. Bem, eu vou começar aqui, ó, com 161. Depois, na casa dos 100, eu vou ter o 180. Na casa dos 100, eu vou ter o 197. Na casa dos 100, acabou. Então, vou para a casa dos 200. Vai ser os 200. Depois do 200, eu vou ter o 220. Depois do 220, o 224. E, por último, o 278. Conta, gente, tem que ter 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 termos. E aí você procura o termo central. Quem que é o termo central, professor? É o 200. Confere, confere. À esquerda tem 3 números. À direita também tem 3. 3 à esquerda, 3 à direita. Então, 200 é o meu valor mediano. Então, gabarito também fica ali na letra B de bola. Show? E aí, a gente vai para mais uma questão sobre mediana. Olha lá, ó, qual que é a mediana das notas obtidas pelo ginasta? E aí, como que eu encontro mediana? Coloque em ordem e veja quem que é o termo central. Ó. A ordem agora, eu vou colocar no meio da tabela, gente. A mediana, ó, como aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 notas, a mediana vai estar nessa linha e nessa outra linha. Eu não vou preencher a tabela toda, apenas até eu chegar nessas duas linhas de verde. Bem, quem que é a menor nota? A menor nota, professor, é esse 5,8 aqui, ó. Então vamos começar a organizar de maneira crescente. Aliás, tem o 3,4 primeiro, ó. Tem uma bem menor. 3,4. Depois eu vou para o 5,8.
Na casa do 5, não tem ninguém. Na casa do 6, não tem ninguém. Na casa do 7, eu vou ter esse 7,2. E eu vou ter esse 7,3. Opa, já encontrei o meu primeiro valor mediano ali, ó. Primeiro cara que entrou na faixa verde. Depois do 7,3, gente, eu vou para casa dos 8. E aí o 8 vai ser esse 8,5 aqui, ó. 8,5. Poderia continuar? Poderia. Poderia parar? Poderia também. Vamos continuar aqui só para fins didáticos. Depois eu vou ter 3 notas na casa dos 9. Vai ser o 9, tá ali em cima, 9,3 e 9,7. Quem que é a mediana? Esses dois termos que estão de verdes. O 7,3 e o 8,5. Gente, a mediana, você vai olhar nas alternativas, a única alternativa que tem valor entre 7,3 e 8,5. A única, 7,3 e 8,5. O 7,3 é o próprio valor. O 8,5 é o próprio valor. O 9,1 passou, então só sobrou o 7,9. Então, 7,9 ali foi o único valor que está entre o 7,3 e o 8,5. Show? E agora a gente vai para a saideira da nossa aula, que agora a gente fecha com chave de ouro em uma única questão. Nós vamos calcular a média, vamos calcular a mediana e vamos calcular também a moda. Então tem o seguinte, ó. Uma pesquisa sobre a quantidade de horas de estudos por semana de 6 candidatos. Quantos candidatos? 6. Que estudam para o concurso da Prefeitura de Rio Quente, desde a publicação do edital até a prova. Revelou os dados acima, qual que é, respectivamente, a média, a moda e, em seguida, a mediana. Vamos começar, então, pela média, gente. A média eu tenho que somar, ó. Vou pegar esses valores aqui, vou somar, ó. O 10, ó, vamos somar aqui, ó. Vamos somar aqui, ó. 10 mais 40 tá dando 50, certo? Tá dando 50. Agora, aqui, ó. 8 com 12 tá dando 20. 14 mais 14, 28. Somou todo mundo aqui, fica 8. Aqui fica 5, 7, 8, 9. 98. Beleza? Só conferir aqui, ó. 50. De azul, 20. De amarelo, 28. Aqui fica 8, 98. E esse 98 aqui, gente, eu vou dividir o 98 por 6. Por que 6, professor? 6 notas ao total. Então, aí eu vou dividir por 6. Aqui vai dar 1. 1 vezes 6, 6. Sobra o 3. Baixou o 8, fiquei com 38. Professor, 38. Vai dar por 6. Que vai dar 36, sobra o 2. Coloca uma vírgula, um 0. Vai dar por 3. Aí vai dar uma dízima periódica. Vai dar essa média. A média vai ser de 16,33333. Vai dar uma dízima. 16,33333. E aí, eu posso cortar a letra C de casa e a letra D de dado. Então, eu estou entre a letra A e a letra B. Agora vamos para a moda. Professor, o que é a moda? É o que mais aparece. Olha as notas, gente. Olha as notas. Qual que é a nota que mais aparece? Que mais se repete? É o 14. Olha o 14 repetindo 2 vezes. Foi a única que se repetiu. A única que se repetiu. Então, a moda é 14, ó. Então, a letra B e C ainda está na disputa. E agora eu quero saber quem que é a mediana. Então, a mediana que vai me dizer ali o ponto-chave. E aí eu vou pegar essa continha aqui, ó, vou jogar lá para cima, que aqui eu vou colocar os meus valores em ordem. Vamos colocar eles em ordem. Quem que é o menor? O 8. Foi. Depois do 8, o 10. Depois do 10, o 12. Depois do 12,
o 14 duas vezes. Depois do 14, o 40. Conta tem que ter 6 termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem que é a mediana? Esses dois caras aqui, ó. A mediana é o 12 e o 14. Por definição, no meio deles dois, a minha mediana, então, vai ser o 13. É o único termo que está entre o 12 e o 14. Qual que é o único número que está entre o 12 e o 14? O 13. Então, o 13 é o número que está entre o 12 e o 14. Então, a minha mediana é 13. Então, o gabarito fica na letra A de aprovação. Show de bola? Gente, fechamos essa lista por aqui. Perfeito? E aí, o que nós vamos fazer? Quem quiser participar de um projeto em questões, gente, vocês não vão encontrar um projeto mais acessível do que esse. Um projeto em questões, pelo valor simbólico de apenas R$ 37, vocês vão receber 12 provas comentadas. 12 provas comentadas da Banca Verbena, a gente resolve a prova inteira. Resolve a prova toda. Professor, por que não resolve mais provas? Porque não tem. São poucas provas que tem a matéria de raciocínio lógico. Tem muitas que tem matemática, mas raciocínio lógico são poucas. Mais 15 listas de questões. Aí essas listas são por tema. Uma lista sobre média, uma lista sobre o conjunto, uma lista sobre operações básicas, sobre regra de 3, enfim. Uma lista para cada tema. Então, como a gente tem 15 temas, 15 tópicos lá no edital, vai ter mais ou menos aí uma lista para cada tema ou para cada tópico. Show de bola? Professor, eu quero participar dessas listas. Valor pagamento único, gente. Isso aqui vai ficar salvo para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Pagamento único. Vou deixar aqui a chave Pix, ó. Vou deixar aqui no chat, caso vocês queiram. É o 61995766939. Esse aí é o meu zap também, tá certo? E a chave Pix. E aí, se você quiser fazer parte, você pode mandar o Pix aí, manda o comprovante lá no zap, que eu já vou colocar você no grupo, você vai receber os materiais tudo certinho. Já vai receber acesso imediato. Pagou, já recebe o produto. Show de bola? Gente, no mais eu vou agradecer a presença de todos vocês aqui. Nessa última aula, desejo a todos vocês uma ótima prova. Quem quiser também pode fazer parte lá do meu grupo. Amanhã a gente vai ter uma super aula lá, que a gente vai comentar 2 provas da Banca Verbena. A gente já comentou 10, e aí a gente vai sobrar 2 provas, que a gente vai comentar ela amanhã para a gente fechar essas 12 provas. E essas 2 provas que estão faltando as provas foram aplicadas agora, o último final de semana. Provas recentes, quentinha, acabou de sair do forno. Tem uma semana que foram publicadas essas 2 provas. Se você quer receber as últimas provas da Banca Verbena comentada em vídeo, você vai receber a prova, você vai poder baixar a prova, imprimir, se você quiser, rabiscar ela todinha lá, e vai ter o comentário em vídeo. Além das provas, você ainda vai ter listas de exercícios por temas, todas focadas na Banca Verbena, no seu edital. Show de bola? Gente, no mais, eu agradeço a presença de todos vocês nessa quinta-feira. Um grande abraço, um beijo no seu coração e até uma próxima aula. Fui!